Livro A Vida Espiritual, de Monsenhor Marcel Lefebvre. Sob o patrocínio da Virgem Maria. Querendo dar ao aspirante à santidade, e especialmente à santidade sacerdotal, as melhores condições para obtê-la, antes mesmo de considerar seus elementos e suas formas essenciais. É-me indispensável evocar a ação especial que, pela pura vontade divina, a Virgem Maria exerce nesta aquisição. Se o Verbo encarnado, que não tinha nenhuma necessidade de uma mãe para vir realizar sua tarefa de redentor, quis que sua pessoa divina recebesse seu corpo e sua alma no seio de Maria, e que ele, durante 30 anos em 33, permanecesse submisso à sua mãe, e de certo modo fosse formado por Maria. Como poderíamos imaginar que nós, pobres criaturas pecadoras, não tivéssemos necessidade da ajuda eficaz de Maria para em nós formar o cristão e o padre? Espero ter ocasião de falar mais longamente dessa influência necessária de Maria Santíssima para a santificação de nossas almas, mas me pareceu necessário lembrar desde o início esta condição, sine qua non, de nossa santificação, a fim de pôr este estudo inteiramente sob sua proteção e seu socorro. Tota pulcra es, ó Maria, et immacula non est in te. Cânticos 4:7. Prefácio. Festa da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, 1989. Dirijo estas palavras especialmente aos padres e seminaristas da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que hoje renovam seus compromissos nesta sociedade católica e romana, aprovada oficialmente pelos ordinários do local e pelas autoridades romanas. Ao permitir que eu redigisse essas considerações espirituais, antes de entrar, se Deus quiser, no seio da Santíssima Trindade, o Espírito Santo me dá a ocasião de realizar um sonho que ele me fez entrever um dia na Catedral de Dakar. Diante da degradação progressiva do ideal sacerdotal, transmitir em toda a pureza doutrinal, em toda a caridade missionária, o sacerdócio católico de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como ele o transmitiu a seus apóstolos e tal como a Igreja Romana o transmitiu, até meados do século XX. Como realizar isso, que me parecia então a única solução para a renovação da Igreja e da cristandade? Era ainda um sonho, mas no qual já me aparecia a necessidade não apenas de transmitir o sacerdócio autêntico, não apenas a sã doutrina, aprovada pela Igreja, mas o profundo e imutável espírito do sacerdócio católico e o espírito cristão, ligado essencialmente à grande oração de Nosso Senhor, que exprime eternamente seu sacrifício na cruz. A verdade sacerdotal depende totalmente dessa oração. Por isso, sempre tive a tendência de mostrar as vias da verdadeira santificação do Padre, segundo os princípios fundamentais da doutrina católica, da santificação cristã e sacerdotal. Com prazer tomo emprestadas as palavras sempre tão expressivas de São Paulo. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, Cristo nosso Senhor. Nós, pois, consideramo-nos vossos servos por amor de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:5. E ainda, lembrai-vos de vossos prelados, que vos anunciaram a palavra de Deus, e considerando o fim de suas vidas, imitai a sua fé. Hebreus 13:7. Que exemplo de fé! Como o reino de nosso Senhor não está mais no centro das preocupações e da atividade das pessoas que são nossos prepósitos, eles perdem o sentido de Deus e do sacerdócio católico, e é por isso que não podemos segui-los. Virgem Imaculada, que pelo privilégio extraordinário da vossa Imaculada Conceição, nos ensinais todas as verdades fundamentais de nossa fé, e mereceste ser Mãe de Jesus Cristo, Sacerdos in Aeternum, formai em nós Padres de Jesus Cristo, e tornai-nos menos indignos de participar desse sacerdócio divino.
Marcel Lefebvre. Prólogo. 29 de janeiro de 1990. Festa de São Francisco de Sales. Ao entardecer de uma longa existência, pois nasci em 1905 e vejo o ano de 1990, posso dizer que esta vida foi marcada por acontecimentos excepcionais. 3 grandes guerras mundiais. A primeira, de 1914 a 1918. A segunda, de 1939 a 1945. E a do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Os desastres acumulados por essas 3 guerras, e especialmente pela última, são incalculáveis no domínio das ruínas materiais, porém bem mais ainda pela ruína espiritual. As 2 primeiras preparam a guerra no interior da Igreja, facilitando a ruína das instituições cristãs e o domínio da maçonaria, tornada tão poderosa que penetrou profundamente, por sua doutrina liberal e modernista, nos organismos dirigentes da Igreja. Pela graça de Deus, instruído desde meu seminário em Roma, pelo reitor do seminário francês, o venerável padre Lefloc, e pelos professores, os reverendos padres Votilli, Frei e Le Rochelle, acerca do perigo mortal para a Igreja, das influências da maçonaria, pude constatar ao longo de minha vida sacerdotal quanto eram justificados seus apelos à vigilância, baseados nos ensinamentos dos papas e principalmente de São Pio X. Pude verificar à minha custa quanto essa vigilância era justificada, não apenas doutrinariamente, mas também pelo ódio que provocava nos meios liberais leigos e eclesiásticos, um ódio diabólico. Os cargos que me foram conferidos me levaram a inúmeros contatos com as mais altas autoridades civis e eclesiásticas em diversos países, particularmente na França e em Roma. Me confirmaram que o vento era favorável, geralmente aos que estavam dispostos a compromissos com os ideais maçônicos liberais, e desfavorável para os que se mantinham firmes na doutrina tradicional. Creio poder dizer que poucas pessoas na Igreja tiveram ou fizeram esta experiência da informação no grau em que eu a pude fazer, não por vontade própria, mas pela da providência. Missionário no Gabão, os contatos com as autoridades eram bem mais frequentes do que como vigário em Maraçais de Lelome, na diocese de Lille. Nesse tempo, a missão foi marcada pela invasão gaulista. Pudemos constatar a vitória da maçonaria contra a ordem católica de Petain. Era a invasão dos bárbaros, sem fé, sem lei. Talvez um dia minhas memórias darão alguns detalhes sobre esses anos, que vão de 1945 a 1960, e que ilustrarão essa guerra no interior da Igreja. Leiam os livros de Monsenhor Martox sobre este período, que são reveladores. A ruptura se acentuava em Roma e fora de Roma, entre o liberalismo e a doutrina da Igreja. Os liberais, conseguindo nomear papas como João XXIII e Paulo VI, farão triunfar sua doutrina pelo concílio, meio ótimo para obrigar toda a Igreja a adotar seus erros. Assistindo ao dramático duelo entre os cardeais Bea e Ottaviani, o primeiro representando o liberalismo e o outro a doutrina da Igreja, ficou claro, depois da votação dos 70 cardeais, que a ruptura estava consumada. E podia-se pensar sem engano que o apoio do Papa seria para os liberais. A partir daí, o problema estava posto com toda a evidência. Que vão fazer os bispos conscientes do perigo que corre a Igreja? Todos constatam o triunfo, no interior da Igreja, das novas ideias saídas da Revolução e das lojas. 250 cardeais e bispos se rejubilam com a vitória. 250 estão aterrados. 1750 procuram não enfrentar o problema e seguem o Papa. Veremos mais tarde.
O concílio passa, as reformas se multiplicam o mais rápido possível. Começa a perseguição contra os cardeais e bispos tradicionalistas. Logo depois, por toda parte, contra padres e religiosos que se esforçam por guardar a tradição. É a guerra aberta contra o passado da Igreja e suas instituições. Adornamento. Os resultados do concílio são bem piores do que os da Revolução. As execuções e os martírios são silenciosos. Dezenas de milhares de padres, de religiosos e religiosas abandonaram seus compromissos. O vandalismo invade as igrejas. Os altares são destruídos. As cruzes desaparecem. Os seminários e os noviciados se esvaziam. As sociedades civis, ainda católicas, se laicizam sob a pressão das autoridades romanas. Nosso Senhor não reina mais aqui na terra. O ensino católico tornou-se ecumênico e liberal. Os catecismos mudaram e não são mais católicos. A gregoriana em Roma tornou-se mista. Santo Tomás não é mais a base do ensino. Diante desta constatação pública universal, qual o dever dos bispos, oficialmente responsáveis por essa instituição que é a Igreja? O que farão? Para muitos, a instituição é inatingível, mesmo que ela não se conforme mais ao fim para a qual foi instituída. Aqueles que ocupam as cátedras de Pedro e dos bispos são responsáveis. Afinal, era preciso que a Igreja se adaptasse ao seu tempo. Virão os excessos. É melhor aceitar a revolução em nossa diocese, dirigi-la do que ir contra ela. Entre os tradicionalistas, um bom número dos que passaram então a ser desprezados por Roma pediram demissão, e alguns, como Dom Morcillo, arcebispo de Madrid, e Dom MacQuaid, arcebispo de Dublin, como também muitos bons padres, morreram de tristeza. É evidente que se muitos bispos tivessem agido como Dom Castro Maier, bispo de Campos no Brasil, a revolução ideológica no interior da Igreja teria sido limitada, porque não se deve ter medo de afirmar que as autoridades romanas atuais, depois de João XXIII e de Paulo VI, tornaram-se colaboradoras ativas da maçonaria judaico-internacional e do socialismo mundial. João Paulo II é, antes de tudo, um político filo-comunista, a serviço de um governo mundial com tinturas religiosas. Ele ataca abertamente todos os governos anticomunistas e não leva nenhuma renovação católica em suas viagens. Por isso, essas autoridades romanas só podem se opor feroz e violentamente a toda a reafirmação do magistério tradicional. Os erros do concílio e suas reformas tornaram-se a norma oficial consagrada pela profissão de fé do cardeal Ratzinger em maio de 1989. Ninguém pode negar que eu era membro oficialmente reconhecido do corpo do episcopado. O Anuário Pontifício o afirmou até o momento da sagração dos bispos, em 1988, apresentando-me como arcebispo emérito da Diocese de Tule. Foi com esse título de arcebispo católico que pensei prestar serviço à Igreja flagelada pelos seus, fundando uma sociedade para a formação de verdadeiros padres católicos, a Fraternidade São Pio X, devidamente aprovada por Dom Charrière, bispo de Friburgo, na Suíça, e dotada de uma carta de louvor do cardeal Wittrin, prefeito da Congregação para o Clero. Poderia imaginar-se, com razão, que essa fraternidade que se queria, ligada às tradições da Igreja, doutrinárias, disciplinares, litúrgicas, etc., não permaneceria muito tempo aprovada pelos demolidores liberais da Igreja. O que era um mistério é que não havia nem 50, nem 100 bispos a agir como Dom Castro Maier e eu mesmo, como verdadeiros sucessores dos apóstolos, contra os impostores. Não é orgulho, nem suficiência dizer que Deus, em sua própria misericordiosa sabedoria, salvou a herança de seu sacerdócio, de sua graça, de sua revelação, através desses dois bispos.
Não fomos nós que nos escolhemos, mas Deus que nos guiou na salvaguarda de todas as riquezas da sua encarnação e da sua redenção. Aqueles que julgam dever minimizar essas riquezas e mesmo negá-las, não podem deixar de nos condenar, o que só faz confirmar seu cisma contra o nosso Senhor e seu reino, por seu laicismo e seu ecumenismo apóstata. Ouço dizerem, que exagero, há cada vez mais bispos que rezam, têm fé e são edificantes. Seriam santos, mas desde que admitem a falsa liberdade religiosa, portanto o Estado leigo, o falso ecumenismo, portanto admite diversas vias de salvação, a reforma litúrgica, portanto a negação prática do sacrifício da missa, os novos catecismos, com todos os seus erros e heresias, contribuem oficialmente para a revolução na Igreja e sua destruição. O atual Papa, João Paulo II, 1920-2005, e esses bispos não transmitem mais Nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma religiosidade sentimental, superficial, carismática, onde não passa mais a verdadeira graça do Espírito Santo em seu conjunto. Essa nova religião não é mais a religião católica. Ela é estéril, incapaz de santificar a sociedade e a família. Uma só coisa é necessária para a continuação da Igreja Católica: bispos plenamente católicos, sem nenhum compromisso com o erro, que fundem seminários católicos, onde jovens aspirantes poderão se alimentar do leite da verdadeira doutrina. Colocarão Nosso Senhor Jesus Cristo no centro de suas inteligências, de suas vontades, de seus corações. Uma fé viva, uma caridade profunda, uma devoção sem limites os unirão a Nosso Senhor. Pedirão, como São Paulo, que se reze por eles, para que avancem na ciência e na sabedoria do Mysterium Christi, onde descobrirão todos os tesouros divinos. Que eles se preparem para pregar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, a tempo e contratempo. Sejamos cristãos. Que todas as ciências humanas racionais sejam iluminadas pela luz de Cristo, que é a luz do mundo e que dá inteligência a cada homem que vem ao mundo. O mal do concílio é a ignorância de Jesus Cristo e seu reino. É o mal dos anjos maus, o mal que é o caminho para o inferno. Foi porque Santo Tomás teve uma ciência excepcional do mistério de Cristo, que a Igreja fez dele seu doutor. Tenhamos prazer em ler e reler as encíclicas dos papas sobre Santo Tomás e a necessidade de segui-lo na formação dos padres, a fim de não hesitar um instante sobre a riqueza de seus escritos e, sobretudo, de sua Suma Teológica, para nos comunicar uma fé inabalável e o meio mais seguro de abordar na oração e na contemplação o porto celeste que, através das vicissitudes desta vida terrestre, não abandonará mais nossas almas abrasadas do Espírito de Jesus. Marcel Lefebvre. Itinerário espiritual, inspirado em Santo Tomás de Aquino. Ó sabedoria, que procedeis da boca do Altíssimo, atingindo de um extremo ao outro, dispondo de todas as coisas com força e suavidade, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Primeira antífona do ofício do Advento. Com efeito, é isso que Nosso Senhor, vindo entre nós, vai nos ensinar. Ele é a sabedoria encarnada, o profeta, o Padre, o Rei. Sua alma divina abriga todas estas riquezas. Terá havido um berço ou nascimento entre os homens em que se tenham manifestado, de maneira tão incomparável, todos os esplendores do governo de Deus no mundo? Sim, foi sobre o berço e sobre o nascimento da criança, que logo nos aparecerá como a via ou o caminho do homem de volta para Deus. Em 1945-1947, tendo deixado a África, onde eu estava desde 1932, por decisão do Superior Geral dos Padres do Espírito Santo, para assumir a direção do Escolasticado de Filosofia da província da França,
situado em Mortaim. Fui aí encarregado das conferências espirituais. Para programá-las, apoiei-me no Tratado das Virtudes da Suma Teológica e redigi algumas notas que me ajudaram a fazer as conferências. Os anos se passaram, minhas convicções sobre o tesouro que representa a Suma Teológica, de acordo com o magistério constante da Igreja, só fizeram aumentar. Considerando que a Suma de Santo Tomás representa a ossatura da ciência da fé, para todo seminarista ou padre que queira, segundo o desejo da Igreja, esclarecer sua inteligência com a luz da revelação e adquirir assim a sabedoria divina. É soberanamente desejável que essas almas sacerdotais encontrem nessa Suma não apenas a luz da fé, mas também a fonte de santidade, da vida de oração e de contemplação, da entrega total e sem reservas a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, preparando-se e preparando as almas que lhes são confiadas para a vida bem-aventurada no seio da Santíssima Trindade. Esse ideal é por demais pretensioso para minha capacidade e desejo que, com a graça de Deus, padres da fraternidade, mais dotados do que eu, se proponham a fazer a suma espiritual da Suma Teológica de Santo Tomás. Escolhendo algumas ideias mestras da Suma, procurei alertar sobre a imensa riqueza espiritual que ela encerra, e em especial sobre a segurança espiritual que dão essas meditações, baseadas numa fé esclarecida e não sobre um sentimentalismo religioso ou sobre um carismatismo subjetivista. Possam essas poucas meditações trazer ao leitor uma estabilidade espiritual que seja participação na imutabilidade de Deus. Capítulo 1. Deus. A exemplo de Santo Tomás, e seguindo-o, nessas considerações serão estabelecidas sobre a fé, sobre a revelação e mesmo, eventualmente, sobre argumentos da razão. Justus ex fide vivit. O justo, o santo, vive da fé, porque a fé traz em si como que em germe a visão beatífica. Ora, nós fomos criados para esse fim. A fé ilumina nossa inteligência, conferindo-lhe uma sabedoria incomparável. O primeiro assunto apresentado para estudo na Suma Teológica é Deus. É também o primeiro assunto da oração de Nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu. É a primeira afirmação do credo. Creio em Deus. É o primeiro mandamento. Adorarás a um só Deus. Deus é o primeiro bem do homem e é o último. Sua origem e seu fim. Sua felicidade de todos os dias e da eternidade. Desde os seus primeiros momentos de consciência, a alma da criança deve se voltar para Deus e desabrochar banhada pelo grande sol de Deus, que ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1,9. Bem-aventurados os anjos que guardaram inscritos em seus corações: Quis ut Deus? Quem é como Deus? E que perseveraram na provação. Bem-aventurada a Virgem Maria, imaculada em sua conceição, que voltou para sempre sua alma a Deus, desde a mais tenra infância. Bem-aventurada a alma de Nosso Senhor, iluminada pela visão beatífica desde o instante da criação. Por que essa lentidão? Por que esse atraso? Por que essa cegueira no conhecimento do amor de Deus, mesmo em muitos batizados? Esta constatação suscita lamentações de Nosso Senhor nos Salmos, nos impropérios da Sexta-feira Santa, no primeiro capítulo de São João. Pode-se dizer que sua agonia no Jardim das Oliveiras era a comprovação desse ateísmo. O amor não é amado. Não procuram a Deus, não o receberam. Esse drama nos deixará indiferentes? Esta realidade da ignorância sobre Deus nos excede. O que podemos fazer? Toda a sociedade moderna leva a esta ignorância. Mas não haveria muito dessa ignorância até mesmo em nós?
fazemos um esforço para meditar em Deus, para nos aproximar desse mistério insondável do Alfa et Ômega, do princípio et finis, do mistério do amor manifestado no Verbo encarnado? Santo Tomás nos convida a conhecer melhor a Deus em sua unidade, em sua trindade, em suas obras. Essa contemplação da trindade bem-aventurada, que fará a nossa felicidade eterna, não poderá, na fé do Espírito Santo, dar-nos um esboço, um eflúvio dessa felicidade? Alguns estudos que podem ajudar a completar ou explicar o ensinamento da Suma Teológica de Santo Tomás. O Mistério da Santíssima Trindade, do Padre Emanuel. Jesus Cristo, Ideal do Monge, capítulo 1, Dom Marmion. Les Perfectiones Divines, Padre Garrigou Lagrange. Comentários de la Summa Theologique, Padre Pegues e Padre Hugon. Les Nomes Divines, do Padre Lécius. Não se trata de fazer um estudo teológico, mas de aproximarmos-nos um pouco da grande realidade de Deus e, diante de seus atributos e suas perfeições infinitas, nos lançarmos em adoração, em humildade, em oblação ardente, imitando Jesus Cristo e a Virgem Maria. Um pouco mais de conhecimento da infinidade de Deus, de sua infinita caridade e misericórdia, deveria nos fazer progredir na caridade de Deus, afastar-nos do pecado e nos confirmar na virtude. Aliás, esse é o caminho que seguiram as almas santas, sob a influência do Espírito de Jesus. A existência de Deus. A fé, que é a ciência mais certa, a qual nos referimos, nos ensina a existência de Deus. Credo in uno Deum, Patrem Onipotentem, Creatore Caeli et Terrae, Visibilio et Invisibilium. Ela nos ensina que Deus é Espírito. Deus Espírito est. Nosso Senhor o ensinou a samaritana. É, pois, um Espírito todo-poderoso que tudo criou. Houve um momento em que o mundo não existia, onde somente Deus existia eternamente, em sua santidade e sua felicidade, perfeita e infinita, não tendo nenhuma necessidade de criar. No princípio de sua oração sacerdotal, Jesus faz alusão a essa época. E agora, Pai, glorificai-me com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17:5. A fé nos ensina que a razão pode chegar à conclusão da existência de Deus. E São Pedro, em sua primeira epístola, 1 Pedro 1,18, repreende os homens com veemência, por não haverem conhecido o Deus verdadeiro que se manifesta em suas obras. Realmente, tudo o que é, tudo o que somos, proclama a existência de Deus e canta as suas perfeições divinas. Todo o Antigo Testamento, e particularmente os Salmos e os livros sapienciais, cantam a glória do Criador. É por isso que na oração litúrgica e sacerdotal, os Salmos têm um lugar primordial. É bom meditar sobre a criação. Ex nihilo sui et subjecti, feito do nada pela simples decisão do Criador. Qui putas se esse aliquid, cu nihil siti ipsi seducit. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, ilude-se a si mesmo. Gálatas 6:5. Quanto mais nos aprofundamos nessa realidade, mais ficamos espantados com a onipotência de Deus e com o nosso nada, com a necessidade de toda criatura ser constantemente sustentada nessa existência, sob pena de desaparecer, de voltar ao nada. É isso o que nos ensinam tanto a fé como a filosofia. Essa meditação e essa constatação deveriam bastar para nos lançar humildemente em adoração profunda, numa atitude imóvel, semelhante à imobilidade do próprio Deus. Deveríamos ter uma confiança sem limites naquele que é nosso tudo e que decidiu nos criar e nos salvar. Com que devoção e sinceridade deveríamos todas as manhãs, no começo das matinas, recitar o Salmo 94. Vinde, alegremo-nos. Vinde, adoremos.
Seu é o mar, pois ele o fez, e a terra firme em suas mãos formaram. Vinde, adoremos e prosternemo-nos diante de Deus. Choremos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o Senhor nosso Deus, e nós somos seu povo e as ovelhas que Ele pastoreia. Como não agradecer à Igreja, que põe suas palavras em nossos lábios para exprimir os mais profundos sentimentos de nossas almas de criaturas? Se a criação é um grande mistério, é que Deus é para nós o grande mistério, e o permanecerá eternamente na visão beatífica. Jamais alguém viu a Deus, senão aquele que vem de Deus. Somente o Verbo e o Espírito Santo vêm de Deus, sendo de Deus e um só Deus com o Pai. Abordar os atributos e perfeições de Deus, realidade espiritual que abrange tudo, que vivifica tudo, que sustenta tudo na existência, só poderá aumentar o mistério divino, para nossa maior satisfação, edificação e santificação. Santo Tomás diz: quanto mais conhecermos perfeitamente a Deus aqui embaixo, melhor nós compreenderemos que Ele ultrapassa tudo e que a inteligência compreende tudo. Secunda Secunde 8:3. Vindo a fé em socorro da razão, para nos convencer da existência de Deus e nos abrindo horizontes maravilhosos sobre a intimidade de Deus pela revelação e, sobretudo, pela encarnação do Verbo Divino. Devemos interrogá-la para saber se podemos dar a Deus um nome que será próprio de Deus e nos ajudará a melhor conhecê-lo. Ora, é precisamente o que Deus fez, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Disse Moisés: eu lhes direi, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes responderei? E Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E ele continua: é assim que responderás aos filhos de Israel: aquele que é, me envia a vós. Êxodo 3:13, 14. Assim também nosso Senhor com os judeus, que lhe dizem: vós não tendes ainda 50 anos e vistes Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. João 8, 5, 9. Nunca serão suficientemente admiradas essas respostas luminosas, que correspondem, aliás, às conclusões de nossa razão. Deus é. Ele é ens a se, o ser por ele mesmo. Todos os outros seres são abiálio, não têm sua razão de ser por eles mesmos. Essas afirmações simples são uma fonte de meditação e de santificação interminável. Quer seja o olhar sobre Deus que termina no infinito, quer seja a constatação dos laços da criatura ao Criador, ou a visão do nada da criatura, estamos diante do que há de mais verdadeiro, de mais profundo e de mais misterioso em Deus e em nós. Capítulo 2. As perfeições de Deus. É bom lembrarmos, durante esta contemplação de Deus, que devemos aplicar a nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, tudo o que é dito de Deus. Não se pode separar Jesus Cristo de Deus. Não se pode separar a religião cristã de Jesus Cristo, que é Deus. E deve-se constatar e crer que somente a religião católica é a religião cristã. Essas afirmações têm por consequência conclusões que nenhuma autoridade eclesiástica pode contestar. Fora da Igreja de Jesus Cristo e da religião católica não há salvação, não há vida eterna. Aquele que se salva chega à vida eterna pela sua adesão ao corpo místico de nosso Senhor. Outra consequência: todas as sociedades que nosso Senhor criou devem necessariamente concorrer, segundo sua finalidade, para atrair ou conservar as almas católicas, a fim de lhes proporcionar a salvação eterna. Finalidade de toda a criação, da encarnação e da redenção. Essas conclusões são imortais, imutáveis.
são a expressão de toda a revelação e foram os princípios diretivos de toda a Igreja até o Concílio Vaticano II. A instauração dessa Igreja Conciliar, fundada nos princípios revolucionários de 1789, nos princípios maçônicos relativos à religião e às religiões, em face da sociedade civil, é uma impostura inspirada pelo inferno para a destruição da religião católica, de seu magistério, de seu sacerdócio e do sacrifício de Nosso Senhor. Essa nova Igreja não podia mais, logicamente, cantar os louvores de Jesus Cristo, Rei universal das nações. Não podia mais ter os pensamentos de Nosso Senhor sobre o mundo. Por isso, todo o espírito da liturgia foi modificado, pela alteração de inúmeros detalhes nos textos e nos gestos. A contemplação do Verbo encarnado, tal como é cantado em todas as festas litúrgicas, é hoje impossível para a nova Igreja. Devemos a todo custo permanecer fiéis ao espírito da Igreja Católica, se queremos entregar-nos à contemplação dos mistérios divinos, do mistério do Verbo encarnado, do mistério da Santíssima Trindade. As perfeições divinas se distinguem das operações divinas, se bem que nada seja separado em Deus. É a fraqueza de nosso espírito que nos obriga ao estudo de Deus de uma forma humana. Deus é a verdade, a bondade, a beleza. Estes atributos são aqueles do ser que é Deus. Possuindo Deus todo o ser em si mesmo, possui assim a verdade, a bondade e a beleza, na sua maior perfeição. Quanto mais os seres participam do ser divino, mais eles participam de sua verdade, de sua bondade e de sua beleza. Nosso conhecimento de Deus é bem imperfeito aqui na terra e será ainda no céu, pois seria preciso ser Deus para conhecê-lo em toda a sua perfeição e seu ser. É o caso das três pessoas divinas. Uma aproximação para melhor conhecimento de Deus consiste em negar nele todos os limites das criaturas, que nos servem, aliás, para provar a existência de Deus. Assim, pois, em Deus, negamos qualquer imperfeição. Deus é perfeito. Negamos todo limite. Ele é infinito. Negamos todo limite no espaço. Ele está em toda parte, onipresente. Negamos todo limite no tempo. Ele é eterno. Negamos toda mudança. Ele é imutável. Seria preciso citar aqui numerosos textos da Sagrada Escritura. Pode-se dizer que todo o Antigo Testamento é um hino à perfeição infinita de Deus. Ficamos maravilhados com o espírito de adoração, com a grandeza, com a onipotência de Deus, de sua providência na história da humanidade e especialmente na história de Israel, preparando o Messias. Depois, no Novo Testamento, será a manifestação, a epifania de sua Trindade Santa, de sua caridade infinita, de sua misericórdia insondável pelos pecadores que somos. Com que profunda convicção deveríamos pronunciar todas as orações litúrgicas que nos lembram sem cessar essas perfeições divinas. Então a humildade, o silêncio e tudo que nos afaste do mundo nos torna aptos para amar e viver em Deus, na Trindade Santa, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, nesse oceano de bondade, de misericórdia, de onipotência. Assim Jesus Cristo ocupará sempre mais em nós o verdadeiro lugar que lhe é devido, como Deus encarnado, e sua sagrada Eucaristia, sacrifício e sacramento, se tornará o centro de nossa vida, de nosso pensamento, através do qual penetraremos na imensa realidade da Santíssima Trindade. Capítulo 3 – A Vida Divina. Após as maravilhas das grandezas do Ser Divino, considerado de uma maneira mais estática, procuremos abordar a meditação e a contemplação de Deus no seu dinamismo, na sua vida, nas suas operações, tanto internas como externas. É um mundo maravilhoso que descobrimos, como Moisés se aproximando da sarça ardente. Purifiquemo-nos nossos corações e nossas almas, para pedir ao Espírito de Deus um raio de luz, como será a glória no céu,
para descobrir um pouco da luz ardente, que é a luz divina, da qual São João fala com tanta eloquência e convicção no seu Evangelho e nas suas epístolas. A mensagem que ouvimos dele e que vos anunciamos é esta: que Deus é luz e que não há nele nenhuma treva. 1 João 1,5. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele tenhamos a vida da graça. 1 João 4, 8 a 9. Deus caritas est. Deus é caridade. Sem dúvida é a palavra que esclarece mais perfeitamente as operações divinas, tanto as internas como as externas. Pode-se dizer, em verdade, que Deus é trindade porque Ele é caridade. Como seria Ele caridade se houvesse somente uma pessoa em Deus? Deus é então uma fornalha ardente de caridade, na qual se conhecem e se amam eternamente as três pessoas divinas. O ofício da Santíssima Trindade coroa todo o ano litúrgico. A Santíssima Trindade é, com efeito, o grande mistério pelo qual se realizam todos os desejos de Deus. Tudo procede da Santíssima Trindade e é a ela que tudo retorna. Nada se explica, nada se compreende, nada subsiste sem a Santíssima Trindade. Fonte infatigável e eterna de caridade, na Trindade ela mesma e fora da Trindade. Caritas Pater est, gratia Filius, communicatio Spiritus Sanctus, o Beata Trinitas. O Pai é caridade, o Filho é graça, o Espírito Santo é comunhão, ó bem-aventurada Trindade. Antífona Trindade. Ex qua omnia, per quem omnia, in qua omnia, ipse gloria in saecula. Tudo dele, tudo por ele, tudo nele, a ele a glória por todos os séculos. Antífona Trindade. Já o sol avermelhado se esconde, vós, luz eterna, unidade na vossa bem-aventurada Trindade, enchei nossos corações de caridade. Hino de véspera, Trindade. Como é reconfortante e encorajadora essa meditação sobre a Trindade e caridade, e a caridade Trindade, e também fonte de unidade. A criação. Se passamos da caridade eterna à difusão desta caridade nas criaturas, logo veremos em todas as criaturas a marca da caridade divina. Deus, sendo caridade, poderia comunicar outra coisa que não fosse caridade? A marca da caridade nas criaturas se desenvolve pela finalização. Cada criatura é constituída em vista do seu fim. Seu fim é sobrenatural para as criaturas espirituais e natural para os seres puramente corporais. Um ordem ad finem é inscrito em toda criatura. Nesta ordem é que se acha o dinamismo da caridade, que encaminha cada criatura para o seu fim. Evidentemente, esse dinamismo se acha plenamente consciente nas criaturas espirituais e inconsciente na ordem animal, vegetal e mineral. Homo ad Deum ordinatur, diz Santo Tomás. A finalização do homem e também a do anjo é Deus. A Igreja nos ensina, nos nossos catecismos católicos, por que Deus criou o homem. Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e assim conseguir a vida eterna. Esta resposta é a síntese do que nosso Senhor nos ensina no Evangelho. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17:3. Esse princípio de finalização, realizando a difusão da caridade, será o motor de toda a atividade na criação.
e a inteligência e a vontade dos espíritos deverão concorrer para a obtenção do fim, mesmo pelos atos livres. A liberdade é dada somente para a escolha dos diversos meios que levam ao fim. Mas ela não pode, sem cair na desordem, escolher meios que desviem este fim. Esses princípios são elementares para a realização do plano divino: espalhar a caridade, que é a união com Deus. Toda a providência de Deus foi e será sempre orientada neste sentido. O verdadeiro sentido da inteligência, da vontade e da liberdade só se compreende à luz vinda de Deus, que é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1:9. Luz viva e ardente da caridade divina. Deus é livre e comunica a liberdade em função do primeiro mandamento de amor, que contém toda a lei. A um só Deus adorarás e amarás perfeitamente. Toda a criação depende deste primeiro mandamento, e todas as pessoas e todas as sociedades, mesmo as sociedades civis, criaturas de Deus, devem se submeter a ele. Tudo deve concorrer para esse amor, e nada se lhe deve opor. O reino de Deus, que nosso Senhor veio restabelecer, nada mais é do que esse reino de amor. É quanto a esses princípios fundamentais da providência divina e da sabedoria infinita que se situa o erro do liberalismo, que tende a ignorar a finalização da liberdade para lhe dar uma extensão que ela não tem no plano divino, em detrimento da lei divina e dos deveres das diversas sociedades, que deixam proliferar os pecados e os escândalos. Este erro destruiu a moral individual e a moral social. Ele se opõe ao reino do amor de Deus e de nosso Senhor. Contemplemos o ato de amor que foi a criação e nos esforcemos para realizar em nós e em torno de nós este reino de Deus e de nosso Senhor, para o restabelecimento do qual Deus aceitou morrer na cruz, manifestando novamente seu amor, seu infinito amor pelas criaturas desordenadas e pecadoras. Ó admirável comércio! Deveríamos sempre reler a passagem admirável da Epístola de São Paulo aos Efésios. Efésios 3, 8 e seguintes, que a liturgia nos apresenta no dia da festa do Sagrado Coração. A criação dessa nova família humana de cristãos é, na verdade, uma nova criação, que prepara os predestinados e os eleitos de Deus. Quod autem receperunt eum, dedet eis potestatem filius Dei fieri. A todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. É a criação do corpo místico de Jesus, ao qual aderimos por um batismo válido e frutuoso. Eunt docete homines gentes, batizandens eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. E depois ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Esta família é a família católica, e ela exclusivamente, porque somente ela possui uma fé integral em Jesus Cristo e em sua obra, a Igreja. A vontade do Vaticano II de querer integrar na Igreja os não católicos, tal como eles são, é uma vontade adúltera e escandalosa. A Secretaria pela Unidade dos Cristãos, por concessões mútuas e diálogo, chegou à destruição da fé católica, à destruição do sacerdócio católico, à eliminação do poder de Pedro e dos bispos. O espírito missionário dos apóstolos, dos mártires, doravante está eliminado. Enquanto essa secretaria mantiver o falso ecumenismo como orientação e as autoridades romanas e eclesiásticas o aprovarem, pode-se afirmar que permanecerão em ruptura aberta oficial com todo o passado da Igreja e com seu magistério oficial. É então um dever estrito para todo padre que quer permanecer católico de separar-se dessa Igreja conciliar,
enquanto ela não reencontrar a tradição do magistério da Igreja e da fé católica. Para concluir essas considerações sobre a sabedoria divina no plano da criação, lembremos que a obra de santificação das almas, que o exercício da caridade, exercendo-se pela aplicação dos mandamentos de amor contra o espírito da carne, o espírito do mundo e do demônio, é atribuído particularmente ao Espírito Santo, Espírito de amor. São Gregório, nas leituras da festa de Pentecostes, exprime com eloquência e força essa ligação entre o amor de Deus e a observância dos mandamentos, apoiando-se nas palavras de nosso Senhor. Si quis diligit me, sermoni servabit, et pater meus diligit, eum veniemus, et mansione apud eum fatiemus. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele nossa morada. E sobre aquelas de São João nas suas epístolas. Qui dicit, diligot Deum, et mandata eius non custodit, mendax est. Se alguém diz, eu amo a Deus, e não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Ó Jesus, ó Maria, ajudai-nos a realizar este pedido do Pai Nosso. Que vossa vontade seja feita assim na terra como no céu, a fim de que nossas almas se tornem o templo da Santíssima Trindade, hoje e pela eternidade. Possamos nós, padres ou futuros padres do Senhor, viver nessa presença ativa de Deus onipotente e todo-poderoso. Possamos ver na Eucaristia o Deus Criador e Redentor, o Jesus do presépio, o Jesus de Nazaré, o Jesus profeta, Padre e Rei, ensinando a seus futuros padres e conferindo-lhes o sacramento da ordem, antes de ser posto na cruz. O Jesus que ressuscita, sobe ao céu e envia seu Espírito de amor para fundar sua igreja, sua esposa, seu corpo místico e atrair seus membros ao céu. Possamos adquirir um espírito missionário que transmita esse fogo divino às almas, pelo exemplo de uma fé viva que refere tudo a Deus e a Jesus Cristo, esclarecendo as almas sobre a infinita sabedoria de Deus, sua bondade, sua misericórdia, e habitando as almas a humildade diante de Deus, a adorar sua vontade e colocar em total dependência dele, associando as almas à conquista do reino de nosso Senhor, de seu sagrado coração, e no reino do Imaculado Coração de Maria. Capítulo 4. Os Anjos. A existência dos anjos, suas perfeições, suas atividades, a queda dos anjos maus, a influência dos anjos diante de nós e do mundo, tudo isso nos é revelado pela Sagrada Escritura e pela tradição, e entra no objeto da nossa fé. Imenso é o prejuízo causado a nossas almas pelo esquecimento desse mundo espiritual dos anjos, mais numerosos e mais perfeitos do que os homens. A influência dos anjos bons ou maus sobre nossas almas é muito mais importante do que pensamos. O simples fato de sabermos que temos um anjo da guarda que vela sobre nós, contemplando a face de Deus, deveria nos encorajar a conversar com ele e pedir seu socorro, para que ele nos ajude a conquistar a vida eterna e a partilhar sua felicidade. Somos mais tentados a crer na influência dos anjos maus do que na dos bons. Esforcemo-nos então para penetrar no mundo maravilhoso de todos estes espíritos cheios da luz e da caridade do Espírito Santo, ardendo de amor por Deus e pelo próximo. Estes espíritos angélicos têm uma inteligência e uma vontade muito mais perfeitas que as nossas. É por isso que sua aceitação ou sua recusa em participar da glória de Deus foram definitivos. O orgulho daqueles que creram atingir essa glória por eles mesmos os precipitou no inferno para sempre. Que lição sobre a gravidade do pecado! Como os pecadores que permanecem no pecado deveriam tremer de pavor e tomar a resolução de se afastar do pecado, pela graça e pelo sangue de nosso Senhor.
o que é possível enquanto somos viajantes aqui embaixo, mas não será mais depois da morte. Amemos viver na companhia dos santos anjos. Todos os dias, no prefácio da Santa Missa, a Igreja nos convida a imitar os santos anjos, cantando a glória de Deus. Santos, santos, santos. Cantando Glória in excelsis Deo. Os ofícios litúrgicos dos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel são maravilhosos e celestiais. Que belas lições eles nos dão pelo seu exemplo e por suas palavras. Nada de mais celestial que o ofício dos mortos que nos confia aos anjos. Subvenit angeli Dei. In paradisum deducate te angeli, etc. Como é animadora a fé da Igreja nos santos anjos. Guardemo-la preciosamente. Comuniquemo-la aos fiéis. O fato da queda de uma parte dos anjos é por demais importante em si mesmo e nas suas consequências para não nos determos nele, pois todos os homens sofrem as terríveis consequências dos pecados dos anjos, e assim cada alma é afetada por esse evento na sua salvação. O pecado original e todas as suas consequências desastrosas, a ação maléfica dos demônios diante de todas as pessoas humanas, são o resultado deste abominável pecado dos anjos. Em que então consiste esse pecado? Deus quer, com toda razão, que as criaturas espirituais, inteligentes e livres, mereçam a felicidade eterna e manifestem espontaneamente seu amor a Deus, orientando-se elas mesmas, sob influência da graça, em direção à felicidade para a qual Deus as destina. Os anjos, muito mais perfeitos do que os homens, compreenderam com uma inteligência perfeita, ajudados pela graça santificante com que foram providos na sua criação, a felicidade da visão beatífica, a qual Deus os convidou. Uma escolha moralmente obrigatória, mas livre, lhes foi proposta. A proposição desta escolha, sendo clara para cada anjo, tão clara e luminosa quanto possível, devia receber uma resposta de adesão, instantânea e definitiva. Todos deveriam responder: Quis ut Deus? Quem é como Deus? Para que nós não o amemos e não nos submetamos a essa proposição, que é a manifestação da caridade infinita de Deus por suas criaturas espirituais? Ai de nós! O orgulho e a autocomplacência de um certo número de anjos os envolveu numa escolha negativa. O que nós somos nos satisfaz. Achamos aí nossa glória. O resultado foi imediato. Eles perderam a graça santificante e foram precipitados nas trevas e no fogo do ódio do inferno para sempre, pois permanecem sempre na sua má escolha. Esta proposta de suprema felicidade se fez por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela adesão ao mistério da encarnação? É possível, pois, como conceber que nosso Senhor seja o Rei dos anjos, sem que eles tenham consentido em seu reino? Assim se entende melhor todas as expressões da Escritura. Rex celi et terre, rex universorum, data ex mihi hominis potesta, in cielo et in terra. A mim foi dado todo o poder, no céu e sobre a terra. Omnium creaturarum dominatum obtinet, essentia sua et natura. Ele detém por sua essência e natureza o domínio sobre todas as criaturas. Festa de Cristo Rei. A carta de São Paulo aos Colossenses, Colossenses 1, 3, 23. É explícita quanto ao reino de nosso Senhor sobre os anjos. Assim se explica também o ódio dos demônios contra nosso Senhor. A realidade da existência de miríades de espíritos angélicos e, ai de nós, miríades de demônios, sob sua influência sobre nós, querida pela providência de Deus para os anjos bons e permitida aos anjos maus, não nos pode deixar indiferentes
e deve intervir nos nossos julgamentos e propostas de vida espiritual, e mesmo a propósito de acontecimentos da vida cotidiana. Deveríamos ter o costume de pensar nos santos anjos, para nos preparar para as realidades celestes, ao mesmo tempo que deveríamos evitar, de todos os modos, a influência dos demônios. Nossa atitude diante dos demônios, seja na nossa vida interior pessoal, seja na nossa atividade pastoral, deve ser conforme ao pensamento e à tradição da Igreja. Tenhamos gosto em reler as prescrições do ritual, que nos dá preciosos e sábios conselhos. A influência conseguida pelos demônios nestes tempos de desordem, o abandono da pastoral dos exorcismos pelos clérigos progressistas, provocam um afluxo de pedidos de socorro aos padres da tradição. Nossa atitude nesse campo será de grande prudência e sabedoria. Primeiro, eliminar os casos que dependem da medicina. Exigir a prática religiosa tradicional, especialmente a assistência frequente ao santo sacrifício da missa, o sacramento da penitência, a recitação do rosário e a oração a São Miguel Arcanjo. Depois o pequeno exorcismo de São Miguel e, por fim, raramente, o grande exorcismo. Durante esses exorcismos, nunca fazer perguntas indiscretas, nunca entrar em conversa com os demônios, mas comandá-los imperativamente, à maneira das orações do grande exorcismo. Os demônios são muito mais inteligentes e trapaceiros. Excitam a curiosidade para conseguir, lenta mas seguramente, enfeitiçar o padre exorcista e acabar por fazê-lo cumprir suas vontades, impondo atos geralmente bons, para chegar a atos maus, logo que eles dominem sua vontade. É preciso, portanto, recusar todo o diálogo, e é assim que Satanás perverteu Eva, que aceitou o diálogo. Saibamos limitar essa pastoral, para que ela não transborde em exageros, o que é ainda um dos objetivos dos demônios, para nos impedir de cumprir nosso apostolado. Ela deve concorrer para nossa santificação, e não nos atrapalhar e nos levar ao pecado.